Olá, crianças! Vamos pegar a apostila Trilhas, abrir na parte de língua portuguesa, página 41. Coloquem a data 14/9. Nós vamos estudar sobre os sons da letrinha S. A letrinha S tem vários sons. O S tem o som de S no início da palavra. O S tem o som de Z quando aparece entre vogais. E o SS tem o som de S e aparece entre as vogais. Preste muita atenção quando for separar as sílabas da palavrinha que tem SS. O SS não pode ficar junto. Vamos estudar? Veja a cena a seguir. 8 anos depois do Felizes para Sempre, essa é a sala da casa de Branca de Neve e de seu príncipe. Enquanto a princesa trabalha fora, o marido cuida dos 4 filhos, depois de ter assado uma torta de maçã para a princesa. O que você achou da cena apresentada? A vida de Branca de Neve e do príncipe foi retratada como você imaginava? Então, nós temos aqui numa imagem de como seria depois do Eram Felizes para Sempre, a vida da Branca de Neve. B. Leia algumas palavras do texto. Sala, casa, assar. Olhe o som da letrinha S. No início da palavra, sala. No meio da palavra, casa. Som de Z, está entre vogais. Assar, 2 S, som de S. O som da letra S nessas palavras é igual ou diferente? É diferente, porque aqui tem som de S, aqui tem o som de Z e aqui tem som de S. Marquem diferente. Página 42. Leia os trava-línguas a seguir. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. A Rosa perguntou para a Rosa: qual é a rosa mais rosa? A Rosa respondeu para a Rosa que a rosa mais rosa é a rosa cor-de-rosa. Então, nós temos aqui sabiá, sabia, assobiar. O S, nesse primeiro trava-língua, tem o som de S. E no segundo trava-língua, nós temos rosa, que o S tem o som de Z. Agora, pinte de acordo com o som e a posição da letra S em cada uma das palavras. Então, vamos lá. Sabiá, assobiar e rosa. Vai pintar de azul S inicial com som de S. Qual dessas palavrinhas tem o S no início da palavra? Sabiá. S entre vogais com o som de Z vai pintar de roxo. Qual dessas palavrinhas tem o S entre vogais e esse S tem o som de Z? Rosa, vai pintar de roxo. SS entre vogais com som de S, vai pintar de laranja. Esse SS, a palavrinha que tem SS entre vogais e esse SS tem o som de S. Assobiar. Então, aqui vai pintar de azul, laranja e roxo.
A letra S tem o som de S quando aparece no início da palavra, como em sabiá. A letra S tem o som de Z quando aparece entre vogais, como em rosa. O SS sempre tem o som de S e aparece entre vogais, como em assobiar. Não se esqueçam dessas regras. Ligue as partes que formam a mesma imagem e escreva o nome de cada uma delas, separando em sílabas. Então, vamos na 1. Essa imagem a gente vai ligar com essa. O que vai virar? Vassoura. A 2. Essa imagem eu ligo com essa. Que imagem vai virar? Rosa. Vamos para 3. Essa imagem eu ligo com essa. O que vai virar? Um osso. E a 4, essa imagem eu ligo com essa. O que vira? Um sapo. Agora nós vamos escrever separando as sílabas. A 1, que imagem que é? Vassoura. Então vamos lá? Lembra que os 2 S não podem ficar junto. Vassoura. A 2, que imagem que é? Rosa. A 3, osso. Olha os 2 S de novo. Eles podem ficar juntos? Não. E a 4, sapo. Assinale com um X a alternativa correta sobre o que aconteceu com as palavras que possuem SS, depois de separada em sílabas. Então, vamos lá. Vassoura. Os 2 S ficaram juntos? Não, não pode, que nem o RR, lembra? Osso. Os 2 S ficaram juntos? Não. Então, vamos marcar. Cada letra S ficou em uma sílaba. Quando as palavras que possuem SS são divididas em sílabas, cada S fica em uma sílaba, como em vassoura, certo? Não esqueçam dessa regrinha. Agora, vamos ver se realmente entenderam o conteúdo. Vamos colocar em prática. Complete as palavras das placas do labirinto abaixo com S ou SS. Vamos lá? Professor. É um S só ou 2 S? 2 S. Mesa. S só com som de Z. Carrossel. 2 S. Música. Um S só com som de Z. Passado. 2 S. Passeio. 2 S. Casaco. S som de Z. Fantasia. S som de Z. Desenho. S som de Z. Parafuso. S som de Z. Presente. S som de Z. Dinossauro. 2 S. Pinte as escadas para levar o príncipe até a princesa. O caminho correto possui apenas palavras com SS. Então, vocês vão pintar as escadas, tá? Que tem a palavrinha que tem 2 S.
Então, vamos pintar. Professor, carrossel, passado, passeio e dinossauro. Podem pintar. Página 45. Pinte as imagens de acordo com a legenda. S inicial, nós vamos pintar de azul. Então, o que nós vamos pintar de azul? O sino. O que mais? Sapato. O que mais? Só. E de roxo? S com o som de Z. Vaso. Tesoura. Camisa. Muito bem. E com 2 S nós vamos pintar de laranja. Girassol. Bússola. Travesseiro. Reescreva as frases utilizando os nomes das imagens a seguir. Meu sorvete preferido é o de morango. Vamos lá? Não se esqueçam que frase a gente inicia com letra maiúscula. Meu sorvete. S, início da palavra. Preferido é o de morango. Ponto final. Assisti a um programa muito legal na televisão. Esse S da televisão tem o som de Z. Assisti a um programa muito legal na televisão. Ponto final. Colhi um pêssego delicioso no sítio do vovô. Vamos lá? Colhi um pêssego. 2 S's. Chapeuzinho no P. No E do P. É bem difícil escrever assim, tá, criança? Que a tia tá apoiando. Não tem onde apoiar o braço. Ponto final. Vamos treinar a leitura? Em sua entrevista, Antônio Prata explica que escreveu um livro para criar histórias que ocorrem após o Felizes para Sempre, dos contos de fadas. Leia o conto a seguir, que também fala sobre escrever histórias. O lápis surdo.
Quem é que terá tido a triste ideia de pôr os animais a falar nas histórias para as crianças? Uma pergunta. Não sei, escreveu a máquina de escrever. O lápis fez como se não tivesse ouvido a pergunta. Mas a máquina de escrever não tinha papas nas teclas. Esse lápis é mudo e surdo, que nem uma porta. A porta não gostou do que ouviu. Escancarou-se de toda, rangendo os gonzos, quanto podia. As portas não são surdas. Por que é que dizem sempre surdo que nem uma porta? É mesmo uma ideia sem pé nem cabeça. Essa frase fez a ideia explodir. Eu não tenho pé nem tenho cabeça. Nem nunca vi nenhuma ideia com pé ou cabeça. Pé e cabeça é coisa de que nós não precisamos. E por entre toda aquela algazarra de tantos fala barato, o lápis surdo, ao diz que diz, continuava correndo mudo pela folha de papel, correndo mundo por ela fora, cobrindo ela de palavras, beijos, palavras. Então, nós temos aqui Ramiro Osório, foi quem escreveu O Lápis Surdo, em 2017. Este conto deu título a um conjunto de contos premiados pela Associação Portuguesa de Escritores e pela Secretaria de Estado da Cultura em Portugal. No Brasil, esse conjunto foi selecionado para o Programa Nacional das Bibliotecas Escolares em 2013. Vamos entender essas palavrinhas grifadas? Fala barato, quer dizer falatório. Gonzos, quer dizer dobradiças. Rangendo, quer dizer fazendo barulho. Vamos falar oralmente? Quem são os personagens desse conto? Qual foi a pergunta que gerou a discussão entre os personagens? Em sua opinião, por que o lápis se fez de surdo? Então vamos procurar lá no texto. Quem são os personagens? A máquina de escrever, o lápis, a porta e a ideia. O lápis, a máquina de escrever, a porta e a ideia. Qual foi a pergunta que gerou a discussão? Vamos lá. Entre os personagens? Quem é que terá tido a triste ideia de pôr os animais a falar nas histórias para as crianças? Está lá no início. Em sua opinião, por que o lápis se fez de surdo? Por que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? Bom estudo, crianças! E não se esqueçam, as palavrinhas que possuem SS e RR, quando são separadas, cada letrinha fica em uma sílaba.